nossa rodada de análise que pode trazer um reforço na derrota do governo Lula, que é hoje mesmo, está marcado para as 11 da manhã, a discussão dos parlamentares agora do veto integral ao PL da dosimetria. Vou chamar a Letícia Araújo, que é quem vai trazer os detalhes aqui para a gente sobre isso tudo que vai acontecer hoje. Olê, bom dia de novo. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que está assistindo novamente. A gente saiu ali do Senado e veio aqui para a Câmara dos Deputados, porque depois da derrota do Jorge Messias ontem na sabatina, agora os senadores e os deputados se reúnem numa sessão conjunta, a primeira sessão conjunta de 2026, para discutir sobre a derrubada do veto do PL da dosimetria aqui na Câmara dos Deputados, né? Vai ser um novo teste de força, já que a oposição pretende impor uma nova derrota, né? Quando a matéria foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, na Câmara ela foi aprovada por 291 votos favoráveis, né, dos deputados, e no Senado por 48 votos favoráveis. Isso aconteceu lá no fim de dezembro, em 2025, né, em um momento que o presidente Lula não estava ali muito bem aqui com o Legislativo, né. Naquela época teve a derrubada do decreto do IOF, o governo federal, então, judicializou esse caso, né, levou esse caso lá para o STF para comentarem sobre o tema. Na mesma época também tinham as ocupações aqui nas casas, né, então alguns parlamentares entraram aí nos plenários para impedir o funcionamento das casas e também, na mesma época ali, em novembro, foi a indicação do Jorge Messias, que não era o nome esperado pelo Legislativo. Para relembrar a nossa audiência, o presidente Lula vetou esse PL da dosimetria no dia 8 de janeiro desse ano, né? Foi em um evento aí em memória dos 3 anos dos atos antidemocráticos que aconteceram aqui em Brasília. Essa assinatura nessa data é muito simbólica, né? Até porque o PL da dosimetria beneficia essas pessoas que participaram desses atos do dia 8 de janeiro. Os defensores desse projeto acreditam que as penas dessas pessoas são muito altas, então eles pedem penas mais brandas. Inclusive, se esse veto for derrubado, esse projeto beneficia inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros condenados no STF por esse caso, né? Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está detido, né? Está preso agora em domiciliar, mas ele está com uma pena de 27 anos e 3 meses de cadeia. E caso o PL volte, né? Caso o veto seja derrubado, a pena dele pode diminuir para até 2 anos e 4 meses de pena em regime fechado. Para que esse veto não seja rejeitado, né? O Planalto segue algumas estratégias. Eles esperam, então, focar nos senadores. Mesmo que ontem os senadores tenham derrubado a indicação do Jorge Messias, eles esperam convencê-los a não derrubar esse veto, porque como a matéria passou no Senado em dezembro com 48 votos, e para que o veto caia precisa de 41 votos, eles esperam aí convencer 8 senadores para que a casa não tenha maioria e que o veto não seja derrubado, né? O governo também vem confiando no voto secreto, então eles vão tentar ali conversar com os parlamentares do Centrão, que nas redes sociais se mostram favoráveis à derrubada do veto do PL da dosimetria, mas que podem aí mudar de ideia. Ontem também, a nossa repórter, a Camila Xavier, conversou com o Everton Rocha, né, do PDT. Ele era o relator da indicação do Jorge Messias. Ele disse que ele acredita que a proximidade das duas votações vai acalmar os ânimos, né? Então, ontem, com a derrubada da indicação do Jorge Messias, muito provavelmente todos os olhares estavam nisso, e aí ele acredita que pode acalmar os ânimos para hoje. A gente segue acompanhando. E, Nath, a oposição também tem estratégia, né? A expectativa é que eles tragam a narrativa de que as penas estão muito altas, mas também uma outra manobra estudada por eles é fatiar o veto, né? O que seria isso? O veto do presidente Lula foi um veto integral, um veto total, mas eles podem, então, analisar o veto por partes, já que uma parte desse projeto de lei entra em conflito com a lei antifacção, que é uma lei que
é muito defendida pela oposição, né? A lei que endurece o combate ao crime organizado. Então, a oposição tenta manter o veto só nos trechos que enfraquecem a lei antifacção e vai pretender derrubar o restante. E essa também é uma estratégia que não é muito bem vista pelo Planalto. Volto com você, Nath. Olê, e também traz pra gente só o termômetro de como tá o Congresso hoje, né? De como ele amanhece. Você já entrou mais cedinho com a gente, claro, ainda é bastante cedo. O PL da dosimetria, essa discussão toda vai ser às 11 da manhã. Já viu o parlamentar circulando por aí ou por enquanto só os nossos coleguinhas jornalistas, assim como você? Ainda não, Nath. Eu dei uma andada aqui, né? Saí do Senado e vim aqui para a Câmara dos Deputados e por enquanto só a imprensa, ainda não tem nenhum parlamentar por aqui. A gente segue acompanhando, estou aqui perto aqui do plenário para a gente ver aí quem vai entrar, se alguém vai falar e aí a gente volta com vocês, qualquer movimentação nova. Perfeito. Daqui a pouquinho, então, a Lê traz mais detalhes atualizados aí de momento lá do Congresso Nacional, o lugar para Brasília hoje. Volto, então, aqui com a nossa análise do Gabriel Bus, nosso coordenador de política, aqui ao meu lado esquerdo, e ao meu lado direito, o Murilo Medeiros, cientista político, que está com a gente também para ajudar nessas análises. Antes de devolver para você, Murilo, queria ouvir do Bus se ele já tem alguma informação de bastidor sobre esse dia hoje. Letícia trouxe o factualzão aí, tudo que vai acontecer mesmo, que a gente já sabe, declarações que já foram feitas. Mas e nos bastidores, Bus, qual que é o termômetro para o que vai acontecer hoje? Claro, muito a partir do que aconteceu ontem. Olha, Nath, você sabe que o governo estava contando com vitória ontem, derrota hoje, né? O preço estava precificado no Planalto isso, agora vai ser derrota e derrota. Que tem essa precificação no Palácio do Planalto de que vai ser muito difícil mudar o rumo da dosimetria, uma vez que o projeto foi amplamente aprovado na Câmara, depois também teve votos no Senado, então vai ficar muito difícil. E com esse cenário de derrota, ficou ainda pior, né? Se já era precificado que haveria derrota, com a questão de Jorge Messias, que era uma incógnita ali, até para a oposição, que dependia da vontade de Davi Alcolumbre mesmo para derrotar Jorge Messias. Agora, a oposição, que já conta com o apoio do Centrão em torno do tema, já tem ali certeza da vitória em relação à dosimetria, né, que vai ser lei caso o Congresso derrube hoje. Então, essa avaliação é a que se tem. E eu queria só complementar, Nath, com o que o Murilo trouxe agora há pouco, desse reposicionamento de Davi Alcolumbre, porque isso precisa ser mencionado. A gente fala do governo, sobre a derrota da articulação, da derrota também da relação, né? A relação estremecida de Lula com Alcolumbre e também dessa falta de diálogo do governo com a articulação do presidente do Senado, mas é importante a gente observar esse momento também. Davi Alcolumbre passa por uma mudança de postura. Ele que era considerado aliado de Lula até agora, passa agora a recalcular talvez a rota e se aliar mais à direita e ao bolsonarismo. Inclusive, quando ele pautou as duas coisas na mesma semana, a gente até conversou aqui no Acorda sobre isso, de que ele estava fazendo um aceno ao governo, de olha, não vou segurar, mas também não vou trabalhar a favor, e estava fazendo um aceno à oposição de olha, também estou aqui atuando em favor de vocês. Mas quando ontem ele faz essa votação, ele se alia ainda mais à direita e à direita bolsonarista, muito claro, como o Murilo trouxe, pensando já em 2027 na reeleição, porque neste momento, se a direita se consolidar como essa força que está se prevendo em relação ao Senado, ele não é favorito para ser reeleito presidente do Senado. Então ele vai precisar dessa direita bolsonarista e tentar construir esse caminho. E pode ser que ontem, claro, isso vai ainda carecer de apurações, pode ser que ontem ele tenha começado a fazer os acordos para esse destino de 2027, viu, Nath? E isso, claro, passa também por esse processo de votação hoje da dosimetria, que era algo que vinha sendo segurado por Davi Alcolumbre, que agora foi pautado. Ô Murilo, também quero te ouvir aí nessa esteira que traz o Gabriel Bus,
mas adicionar um elemento que a gente não mencionou ainda, que também é muito importante de ser mencionado, que é Flávio Bolsonaro. Ele foi dos parlamentares que mais circularam ali nos bastidores para tentar a derrota do Jorge Messias. A gente vive ainda nem 24 horas dessa derrota, então ainda não está tão clara, ou não está tão claro todo esse caminho da derrota. O Davi Alcolumbre já tem ali uma clareza, outros elementos vão ser descobertos ao longo das próximas horas ou dos próximos dias, desses traidores ao presidente Lula, mas Flávio Bolsonaro falava ali abertamente, pelo menos nos bastidores, de que estava trabalhando para que o Jorge Messias perdesse. Acho que é importante da gente mencionar ele aqui também, nesse caminho que a gente vai acompanhar agora hoje com o PL da dosimetria, que pode beneficiar o pai dele, que o ungiu como candidato a pré-candidato, né, à presidência da República contra o presidente Lula. Muito bem lembrado, Natália, a figura central do Flávio Bolsonaro, e nessas duas pautas em específico, ele tem atuado com uma estratégia também a nível nacional, de ser muito discreto, de ser muito silencioso, de não se expor tanto em relação a essas pautas. Ontem mesmo, no plenário do Senado, no final da votação, ele não comemorou de forma efusiva, como outros senadores mais à direita, né? Tentando manter uma postura mais institucional, até porque, caso ele seja eleito presidente da República, ele precisa manter essa postura de relação com o Supremo Tribunal Federal para governar, né? Então, essa postura de moderado que ele tenta aparentar, né, em torno de sua reputação, ele também buscou jogar parado, né, nessas duas votações. Na votação de ontem do Senado e deve também na votação de hoje do PL da dosimetria. E nesse cenário como um todo, Natália, o custo de governabilidade tende a aumentar muito para o governo Lula, né? O governo deve ficar ainda mais dependente de figuras centrais hoje do Congresso Nacional, sobretudo Davi Alcolumbre, né, que preside o Congresso Nacional. Inclusive, foi ele que convocou a sessão de hoje para analisar o veto da dosimetria, né? E o Senado, mais uma vez, vai ser uma casa decisiva na votação de hoje, porque o Senado há uma divisão muito clara entre governo e oposição, mas tem cerca de 15 senadores independentes que foram decisivos na votação da rejeição de Jorge Messias e serão decisivos também hoje na votação do PL da dosimetria. E esses 15 senadores independentes são muito fiéis às orientações de Davi Alcolumbre, né? Então, mais uma vez, o governo fica muito dependente do presidente do Senado para conduzir sua agenda, né? Muito tem se falado de que o governo vai adotar alguma represália em relação ao presidente do Senado, mas esse cálculo ele precisa ser muito bem ponderado, porque pior seria quebrar uma ponte, fazer uma ruptura com o presidente do Senado, porque o governo poderia colocar em xeque a agenda que ainda pretende aprovar ao longo desse ano eleitoral, como, por exemplo, a PEC, que põe fim à escala 6x1, né? Que é uma agenda que o governo abraça como trunfo eleitoral para esse ano. Então, quebrar pontes nesse momento com o presidente do Senado seria um risco muito grande. O governo poderia ver sua agenda legislativa completamente paralisada, né? Poderia antecipar o fim do governo de forma muito prematura, né? Colocando em risco suas chances eleitorais. Tanto na votação de ontem, né, que foi um impeachment de ministro às avessas, porque Davi Alcolumbre não pautou nenhum pedido de impeachment durante sua presidência, mas fez um aceno ontem fortíssimo à oposição ao patrocinar uma derrota contundente, simbólica, de uma indicação presidencial à Suprema Corte. Então, depois dessa ressaca da derrota de ontem, o governo, como o Gabriel bem mencionou, pode sofrer também uma nova derrota hoje no PL da dosimetria e tem uma figura central
definidora, né, em tudo isso, que é o presidente Davi Alcolumbre, que acumulou muita força nos últimos anos. E, Bus, para a gente encerrar pelo menos esse blocão de Messias e dosimetria, a gente falou bastante do Executivo, do Legislativo, mas também tem os nomes ali do Supremo, que acho que é interessante, que a gente acho que nos próximos dias vai conseguir analisar melhor sobre quem queria o Messias dentro do Supremo e quem não queria. André Mendonça queria muito, né? Saiu, inclusive, logo nos primeiros minutos depois da rejeição, fazendo post no X, nas redes sociais, tudo mais. Mas já tem bastidor surgindo de alguns nomes ali no Supremo que não queriam Jorge Messias e que podem ter trabalhado contra o nome. Alguma coisa ali na linha de Alexandre de Moraes, até mesmo Flávio Dino. Acho que também vale só para a gente encerrar esse blocão de Jorge Messias e dosimetria, já que a dosimetria também pode chegar lá no Supremo, assim como o Murilo estava lembrando dessas pautas que saem ali do Executivo, passam pelo Legislativo e chegam no Judiciário, como o IOF, ano passado, há um ano, a dosimetria também pode chegar lá, ou seja, o Supremo também pode ter participado dessa derrota para o governo do presidente Lula e para essa derrota do Messias. Sim, Nath, e é interessante como funciona Brasília, né? A gente precisa destacar esses nomes, porque você está falando de André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro e que trabalhou fortemente por Jorge Messias. Não foi um aceno público, um tweet, não. Ele ligou para senadores, tentou fazer um processo de convencimento e até tinha muita gente que se perguntava, nossa, mas o Flávio Bolsonaro, que é da família, trabalhando contra, e o André Mendonça, que, né, foi indicado pelo pai de Flávio, trabalhando ali a favor de Jorge Messias. E aí, o que se tem nesse cenário é que André Mendonça é muito aliado na verdade foi, né, aliado, mas claro, permanece essa aliança com Michele Bolsonaro, que foi a grande aliada dele até no dia da votação, né, quando ele foi aprovado, você tinha ali ela acompanhando o dia da votação com ele, tem até esse registro dela comemorando quando ele foi aprovado ao Senado. Então, e por outro lado, você tem Flávio Dino, que tem ali uma desavença no campo pessoal, ao que falam aliados, com Jorge Messias, então, que não trabalhou em nenhum momento. E Flávio Dino, que é apontado dentro do Congresso como um grande fiador do governo Lula, o que está sempre dando decisões que, na avaliação de parlamentares, é para agradar o governo Lula. Então, você teve essa disparidade, né? Personagens que são apontados como aliados, entre aspas, do bolsonarismo, trabalhando pela indicação de Messias, e aliados também apontados ali por setores do Congresso como muito próximos a Lula, trabalhando não contra, mas também não fazendo nenhuma questão de fazer o nome de Jorge Messias avançar. E só para complementar esse ponto, Nath, sobre o futuro do Supremo, é interessante a gente observar que, se de fato essa indicação ficar para o próximo presidente, vão ser 4 indicações. Exatamente. Né? Porque além dessa, você tem a indicação de Luiz Fux, que vai deixar a corte, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Salvo engano, Luiz Fux já é ano que vem, Carmen Lúcia em 2028 e Gilmar Mendes em 2030. Então, são 4 indicações. E aí, fazendo os cálculos, Lula tem ali hoje já, dentro do Supremo, uma maioria, se você considerar o governo Dilma também, né? Uma maioria de indicações. Mas, vamos usar o cenário de que Flávio Bolsonaro seja eleito presidente da República, e esse jogo se reverte, porque aí, se Flávio tiver 4 indicações, o clã Bolsonaro terá indicado e terá 6 ministros no Supremo Tribunal Federal, que é uma maioria, e muda um pouco a correlação de forças. Então, é um jogo interessante para a gente observar, porque essa correlação de forças do Supremo também vai depender muito de quem sair vitorioso, se essa indicação, claro, ficar para ano que vem, quem sair vitorioso das eleições de 2026. Ô Murilo, o Gilmar Mendes, inclusive, a aposentadoria compulsória dele, o limite, claro, no aniversário dele, 30 de dezembro de 2030. É o último ano do próximo governo. E quase o último dia do último ano do próximo governo.
Enfim, é bem no limite. Mas, e talvez essa indicação de Gilmar Mendes sobre para o outro, né? Para o presidente lá a partir de 2031. Mas claro que isso está sempre colocado no jogo político, como a gente viu acontecer com Jorge Messias. A indicação para uma vaga do Supremo Tribunal Federal é bastante importante para o jogo político, né? Exatamente, Natália. E o Senado mostrou ontem de que deixou de ser aquela casa que vai carimbar tudo que vem do Poder Executivo, né? O presidente da República agora, a partir de agora, ao escolher um nome para ocupar a Suprema Corte, vai ter que redobrar sua articulação política, conversar antes, né, com o Congresso Nacional, especialmente com o Senado, para avaliar o cenário político, se aquele nome tem capilaridade dentro da casa. E a tendência, a partir de agora, com o Supremo Tribunal Federal cada vez mais político, é que os nomes que venham a compor também a Suprema Corte também tenham esse perfil mais político. Porém, faltou agora ao governo Lula esse maior diálogo em relação ao Congresso Nacional para alinhar as preferências eleitorais dos senadores com a indicação do Palácio do Planalto. Talvez esse tenha sido o maior erro político de estratégia agora do governo Lula, que indicou Jorge Messias num cenário de popularidade em alta e que depois de alguns meses viu sua popularidade ser derretida, né? com inflação, com problemas externos também que afetaram a popularidade do governo. A tendência é que o próximo presidente da República também persista em nomes mais políticos para a Suprema Corte, que tenham trânsito com o Congresso Nacional. Perfeito. Murilo Medeiros, cientista político, esteve com a gente para falar sobre tudo que a gente conseguiu aqui de dosimetria, de Messias. Obrigada, Murilo. É sempre um prazer. Obrigado, Natália. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. E, Gabriel Bus, daqui a pouquinho eu te chamo de volta para a gente fazer entrevista importante também para o dia de hoje de Brasília e para os próximos dias também, né? Por que não? Valeu, hein? Até daqui a pouco. Até já. Vamos continuar falando